Oi, sou Tânia Neto e neste vídeo vamos mostrar para vocês como preparamos esses 2 pães integrais deliciosos com fermento natural levain. Para isso é necessário dispor de um longo tempo. No primeiro dia, o fermento é retirado da geladeira e alimentado. No segundo dia é preparada a massa do pão. E no terceiro dia, esses pães são assados. E para quem ainda não conhece o fermento natural levain, na parte descritiva desse vídeo, nós ensinamos como preparar. Então vamos lá? Retire o fermento da geladeira e deixe descansar por umas 3 horas mais ou menos. Passado este tempo, você vai perceber que se formaram umas bolhas dentro do fermento, o que mostra que ele está ativo e pronto para ser alimentado. Neste pote deve ter em torno de umas 150 gramas de fermento. Por isso, numa vasilha, devemos colocar 300 gramas de farinha branca e acrescentar um pouco de água mineral. O mais importante é que a quantidade de farinha seja o dobro do fermento. E a água mineral, ela vai sendo colocada aos poucos, conforme for necessário para formar uma massa. E continuamos mexendo para depois acrescentar o fermento. Misturamos um pouco mais. É importante observar a consistência. Não precisa mexer muito. Tem que ficar mais ou menos assim. Sempre a gente vai aprendendo a cada vez que vamos alimentando o fermento. Agora é tampar e colocar num lugar escuro por 24 horas. E no dia seguinte, 24 horas depois, o fermento cresceu, ou seja, está pronto para fazer o pão. E também para guardar uma parte na geladeira para o próximo pão. O fermento que será guardado é colocado num pote e vedado. Separamos um pouco de linhaça e colocamos água e deixamos por uma meia hora, 1 hora, para que libere um óleo nessa linhaça. Também com a chia fazemos o mesmo processo, colocamos um pouco de água, mexemos e esperamos uma meia hora até que ela absorva essa água. Na vasilha ficou em torno de umas 300 gramas de fermento. Acrescentamos umas 500 gramas de farinha integral e umas 100 gramas de farinha de aveia. E depois 3 colheres cheias de óleo e 2 colheres de açúcar. Toda a água usada nessa massa para fazer o pão, ela é filtrada, mas também pode-se ferver a água e esperar chegar na temperatura ambiente, porque esse fermento ele é sensível. Quanto à chia, ela já absorveu a água, então podemos colocar na massa e misturar novamente. A linhaça também está pronta. Liberou o óleo
e agora vai enriquecer a receita. E misturamos tudo até que os ingredientes todos estejam incorporados na massa. E fique assim mais ou menos, nesta consistência. Se sentir que a massa está pesada com dificuldade de movimentar, pode acrescentar um pouco mais de água e mexer novamente. Depois é só tampar e deixar descansar por meia hora. Repete esse processo 4 vezes, ou seja, mexe alguns minutos e depois tampe e deixe descansar por meia hora. Você vai observar que a massa vai crescer. Depois é só colocar nas formas untadas com óleo até formar uma camada, para que possamos colocar o recheio. Para quem quer fazer de uma forma mais rápida e ágil, também pode colocar o recheio na última vez que mexe a massa. Já coloca o recheio junto e depois é só espalhar na forma. Mas desta vez resolvemos colocar o recheio depois. Ele contém castanha do Pará, uva passa e damasco, mas você também pode escolher outro tipo de recheio, como nozes, goiabada. E para finalizar, é só cobrir o recheio com uma última camada de massa, cuidando para deixar um espaço, porque os pães vão crescer nas próximas horas. Colocamos à noite no forno elétrico e na manhã seguinte estavam assim. Preencheram toda a forma e prontos para assar, na temperatura de 200 graus durante 1 hora. E o resultado foram 2 pães integrais maravilhosos e bem recheados. Para quem faz no forno a gás, o tempo ideal pode ser 45 minutos e uma temperatura de 180 graus. Se gostaram do vídeo, deem um joinha. Alguma dúvida é só perguntar nos comentários. E também podem compartilhar com a gente como ficou o seu pão com fermento levain ou dar dicas. Obrigada por sua presença no nosso canal e até breve.